Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Bom, pessoal, esgotado todas as coisas que a gente tinha para estudar de posse, a gente passa a estudar agora a propriedade. E também vamos passar em uma série de vídeos, porque o assunto é longo, então faz necessário a gente estudar todos os pontos para as nossas provas. Vamos começar, basicamente, com o conceito de propriedade. A propriedade é um direito real sobre coisa própria, por meio do qual a pessoa é o titular e pode usar, gozar, dispor e reivindicar o bem contra qualquer outra pessoa. Esse conceito, ele vem disponibilizado, vem disposto no artigo 1228 do Código Civil, que diz: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, aqui a gente está um passo a mais, digamos assim, em relação à posse, tá? O proprietário tem o direito real, pleno de exercer todos os poderes inerentes à propriedade. Então, aqui, esquece a posse. Aqui nós estamos falando de propriedade, tá? Esse artigo que eu acabei de ler, ele traz aí 4 situações da propriedade, que é o uso da coisa, o gozo desta coisa, a disposição e a reivindicação desta coisa. Então, vejam, é o que está lá no artigo, ó. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor dessa coisa e o direito de reavê-la, de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha essa coisa. Bem, o uso se caracteriza pela coleta da utilidade original da coisa. Então, vejam, consiste na faculdade de colocar a coisa a serviço do titular, ou seja, do dono. Nós estamos falando agora de propriedade, não mais de posse. Para que ele sirva-se dela e a utilize da maneira que ele bem quiser, tá? Sem a modificação da substância ou até mesmo não a utilize. Se o dono não quiser utilizar a coisa, ele não usa. Então, ele faz o que ele quiser, o que ele bem entender. A coisa é dele, ele é proprietário da coisa. Lógico, né, gente? Nos limites previstos da lei. O titular pode empregar, né, a coisa no seu próprio benefício ou de terceiros, como também pode excluir os terceiros de igual uso. Entretanto, deve ser utilizada, como eu disse, dentro dos limites legais e dentro da função social da propriedade. A função social, a gente já sabe o que é, porque nós já vimos lá no direito das obrigações. É um conceito jurídico aberto ou indeterminado, o qual positiva o interesse público junto a esse direito individual. Então, a pessoa tem o direito individual, mas tem que levar em consideração a função social, que é interesse público, restringindo o alcance desse direito de forma a garantir a igualdade social. Então, eu posso ser dona de uma coisa, mas a função social me, digamos, limita a utilizar esta coisa, este bem, de maneira que eu não interfira no direito do outro ou no coletivo, digamos assim, melhor dizer. Por isso que se fala da função social e cabe ao Estado, ao governo, então verificar se as pessoas estão usando seus bens respeitando a função social, ou seja, um interesse coletivo, que não pode ser de forma alguma ferido, tá? Então, você pode usar a sua propriedade como você quiser, nos limites da lei, levando em consideração a função social. Qual é o segundo conceito que o artigo 1228 traz? O gozo.
o gozo significa colher os frutos não originais. Então, é a faculdade de perceber, de receber esses frutos, sejam eles naturais, como o morango de uma árvore, ou civis, né? O aluguel da locação de um imóvel, por exemplo. Então, eu tenho direito, né? A árvore é minha, o imóvel é meu, eu tenho direito aos frutos que esse bem produz. E aproveitá-los economicamente. Eu tenho esse direito, tá? Dentro da propriedade. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha propriedade uma mina de ouro. Eu posso extrair o ouro e eu posso, inclusive, vender esse ouro, tá? Então, eu posso aproveitá-lo, explorá-lo economicamente. O terceiro conceito é a disposição, a disponibilidade, que é o que permite a venda, a troca, a locação, enfim. Consiste no poder de transferir a coisa. Então, eu sou dono, eu sou proprietário, eu tenho o direito de disponibilizar esta coisa, tá? Então, o poder de transferir a coisa, gravá-la de ônus e aliená-la a qualquer título. Eu posso, inclusive, vendê-la. Então, é possível afirmar que compreende as ações de alienar, gravar, consumir e dividir, tá? É a disposição da coisa, tá? Isso aí está condicionado também à função social da sociedade e aos limites legais, e pode ser essa disposição intervivos ou causa-mortes, né? Então, pode ser de uma relação de pessoas aí vivas, como também pode ser no que se refere à sucessão, então, da causa-mortes. E, por último, o direito de reaver a coisa, é o último conceito aí do artigo que nós estamos estudando, o 1228. O reaver a coisa é o que garante a retomada dessa coisa, ainda que pela força. É o poder de reivindicar o seu bem de quem o possui ou o detenha injustamente. Então, a coisa é sua, você é o proprietário, e alguém, lembra da posse? Alguém pode estar possuindo ela, lembra da posse direta ou indireta? Mas o seu direito de reaver, você tem garantido o direito de reaver, proprietário, mesmo que precise da força, nos limites estabelecidos da lei, que a gente, em algumas situações, já viu e em outras ainda vamos ver. Então, esse direito de reaver a coisa é exercido pela ação reivindicatória. Então, vai se reivindicar a coisa. A função social a gente já falou, então, né? A propriedade esbarra na função social. E vamos ver a classificação da coisa, tá? Existe aí deixa eu ver, 3 divisões nessa classificação da propriedade, tá? Eu falei da coisa, mas é da propriedade, perdão. Então, a classificação da propriedade, ela pode ser em relação à extensão dela, o que ela atinge. Ela pode ser uma propriedade plena, quando não há nenhum outro direito real sobre a coisa. É chamada de alodial, tá? Então, é uma propriedade plena. Também pode ser uma propriedade limitada, quando, então, incide outro direito real sobre a propriedade. Então, se incidir um outro tipo de direito real nessa propriedade, ela é lodial. Então, ela é limitada, tá? Então, quanto à extensão, o que atinge essa propriedade, ela pode ser plena ou limitada. A propriedade também pode ser dividida pelo número de proprietários. Ela pode ser uma propriedade exclusiva, quando tem um único titular, um único dono, e ela pode ser uma propriedade comum, quando tiver 2 ou mais condôminos, né? Então, tem uma propriedade, uma coisa, e aí tem mais mais de um dono, tá? Então, são os condôminos, que são os proprietários dessa mesma coisa. Então, pelo número de participantes, ela pode ser exclusiva ou comum. Comum é quando tem esses condôminos, tá? Mais de um proprietário. E também ela pode ser classificada pela duração, o tempo que essa propriedade dura. Então, quando for permanente e tende a se perpetuar no tempo, é uma duração definitiva. Minha casa. Minha casa, permanentemente, é minha e do meu esposo, né? Então, você veja que ela não é exclusiva, ela é comum. Tem eu e ele como condômino. Então, ela pode ser definitiva, tende a se perpetuar no tempo. Mas ela pode ser resolúvel, quando nasce para ter um fim, como é o caso da venda com reserva de domínio
de bem imóvel, tá? Então, vai ter um tempo determinado nessa propriedade, que é essa reserva de domínio. E pode ser revogável. Ela pode nascer para ser definitiva, ok? Mas acontece algo que possibilita desfazer a propriedade, tá? Um exemplo que meu professor deu em aula, a revogação em caso de ingratidão. Por exemplo, na doação. Você doa para ser perpétua a propriedade. Mas aí, por algum motivo, você quer reavê-la, tá? Então, em relação à duração. Então, senhores, essas são as primeiras informações em relação à propriedade, tá bom? Lembrando que ela tem as faculdades do uso, do gozo, da disposição e da reivindicação, que é no caso de reaver a propriedade, certo? Além disso, levar em consideração a função social, tá? Eu não sou dono, mas eu não posso tudo, tá? O governo, o Estado, né, na forma do Estado, vai impor alguns limites, algumas regras para você ser proprietário de algo. E a classificação, ela pode ser plena limitada, ela pode ser exclusiva ou comum, e ela pode, por fim, ser definitiva, resolúvel ou revogável, tá? E a gente para aqui, e eu já vou dar um spoiler do próximo tema que a gente vai trabalhar, que é a aquisição da propriedade imóvel, como é que se dá a apropriação de propriedade imóvel. Nós vamos falar disso no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Obrigada, bons estudos para nós.